Nesse vídeo eu vou falar sobre os pontos de perda de calor em piscinas aquecidas. Quando nós temos uma piscina aquecida, nós vamos ter as perdas pelas paredes da piscina, as outras três perdas que vão depender da lâmina d'água, que são a radiação de calor, vai depender da temperatura da piscina e da temperatura do ambiente. As perdas por convecção, as perdas de calor para o ar que está em volta, vai depender da velocidade do ar, e as perdas por evaporação, que vão depender da temperatura do ambiente e da umidade. Então, nós temos que distinguir duas perdas diferentes. Então, perdas durante o dia e perdas de calor durante a noite. Porque vamos ter essas diferenças de temperatura do ambiente. Então, nós vamos fazer análise em uma piscina base para a cidade de Porto Alegre, com medidas de 6 por 3 por 1,40. Então, uma piscina bastante simples. Temperatura média das mínimas de 19 graus, umidade relativa de 90%, temperatura da água 30 graus, vento médio de verão em Porto Alegre, 13,8 km por hora. E sem nenhum tipo de proteção para essa piscina. Então, se a gente analisar as perdas de calor no túnel dessa piscina, nós vamos observar que as perdas por evaporação são as mais significativas. Elas representam 76% das perdas totais de calor da piscina. Quando nós temos um fluido que ele muda de estado, por exemplo, a água ela vai do estado líquido para o estado gasoso, nessa mudança ela vai retirar uma grande quantidade de calor e isso é bastante significativo. A outra perda maior vai ser a convecção, que vai depender da velocidade do vento. À medida que eu tenho vento passando na piscina, eu aumento as perdas de calor. A radiação não vai depender do vento nem da umidade, vai depender da temperatura externa. Então, à medida que eu tenho temperatura externa mais alta ou mais baixa, eu vou ter maior ou menor perda por radiação. E as paredes da piscina vão depender se a piscina é enterrada, nesse caso é uma piscina enterrada, e sem nenhum tipo de tratamento das paredes. Mas nós podemos ver que nas paredes as perdas são de 3% do total. Então, se a gente pensar como eliminar a evaporação, nós vamos ter uma opção que é uma barreira de vapor. Nós temos que trabalhar com um material sobre a piscina que seja impermeável ao vapor d'água. Então, o vapor d'água não consiga passar por ele. Detalhe, esse material ele tem que ficar bem colocado na piscina, sem muitas frestas, porque nessas frestas eu posso ter perdas. Então, o que a gente utiliza? Normalmente, são capas apropriadas, são capas térmicas. Em um dos lados ela tem várias bolhas de ar. As bolhas de ar criam uma pequena câmara de ar, melhora um pouco o isolamento. Como é uma câmara de ar muito pequena, a eficiência dela também não é igual a uma câmara de calor ideal. E outro detalhe é que ela não ocupa 100% do espaço. Nós temos espaços vazios. As formas dessas bolhas são variadas, redondas, hexagonais, quadradas e na forma de losango. Algumas formas que existem, todas elas com espaço entre as câmaras de ar. Então, no momento que eu coloco esta capa na piscina, eu preencho bem os espaços, não deixando frestas
que é o mais importante, eu acabo criando esta barreira de vapor. O isolamento adicional dela vai interferir em alguns outros aspectos também. Você analisa as perdas totais de calor noturno, comparando a piscina sem nenhum tratamento, sem a capa térmica e com a capa térmica, eu percebo que a evaporação ela despenca. Então eu diminuo muito a evaporação e eu diminuo muito aquela perda que eu tenho maior. Então eu reduzo bastante o meu consumo. Eu vou perceber que a convecção eu vou reduzir um pouquinho e vai depender do grau de isolamento da capa térmica e também a radiação. Eu vou diminuir a temperatura superficial. Como eu tenho a temperatura superficial da água com mais um elemento em cima, eu diminuo a temperatura dela porque ele tem que passar por essa capa. E aí a temperatura dela vai ser um pouco menor do que a temperatura da água da piscina. Por isso, uma radiação menor. Então, se eu pegar todas as perdas totais, eu tenho a minha piscina sem capa 100%, eu reduzo para 17% as perdas de calor. Então, eu tenho uma redução de 83% no meu consumo de energia. Isso é bastante significativo. Um detalhe interessante é a questão de bolhas para cima ou bolhas para baixo da capa térmica. Do ponto de vista térmico, é indiferente. Eu poderia ter as bolhas para a parte de cima ou para a parte de baixo. Não vai ter grandes alterações. É porque a capacidade de isolamento da bolha não vai ser tão grande. E o que vale a pena a gente colocar? A bolha sempre do lado de baixo. Em primeiro lugar, eu vou aumentar a área de contato da capa da piscina, né? Então eu vou ter uma estabilidade maior dela para que o vento não retire ela do lugar. E um outro detalhe é que as bolhas, como elas estão na parte de baixo, elas não vão ter uma interferência tão grande da temperatura. Então, se eu tenho as bolhas nesse ponto aqui, acima, eu vou ter esse ar esquentando, ele vai dilatar, então vai aumentar o tamanho da bolha. Depois ele esfria e diminui. Então, vai criando uma fadiga no material, pode alguma bolha começar a estourar. Então, do ponto de vista térmico, não tem grandes diferenças, mas tem outros aspectos que vale a pena se colocar as bolhas por lá de baixo. Então, o que é importante na capa de piscina, como já comentei, é que ela fique muito bem colocada. Ela tem algumas sobras aqui para conseguir evitar o máximo a evaporação. Nós nunca vamos conseguir 100%, nós sempre vamos ter alguma perda por evaporação pelas frestas que ficam. E aí, quanto menor as frestas, melhor. Essas capas, elas são todas elas moldáveis no local, então pega capas maiores e corta elas no tamanho que a gente necessita. É sempre bom deixar algumas sobrinhas, né, para que a capa não fique aparecendo alguma parte da lâmina d'água, para a eficiência dela seja bastante grande. Como um bloqueador de vapor. Eu posso também ter algumas perdas adicionais por vento, né? Então, naquela mesma situação, eu já estou com a capa térmica na piscina, e aí eu tenho um local com vento, aquele vento da região de Porto Alegre, e um local com praticamente ar parado. Eu vejo que eu diminuo a evaporação,
Na verdade, se a minha capa térmica fosse bastante eficiente, eu não teria nenhuma alteração aqui na evaporação. Como a gente admite que ela vai ter algumas, ela vai se mexer um pouquinho, ela vai ter alguma alteração, a gente aumenta um pouco as perdas. Eu vou despencar então a convecção, na convecção, e na questão da radiação, eu não vou mexer porque eu não vou alterar as temperaturas, a temperatura da capa e a temperatura do ar ambiente. Isso representa no total mais 10% de redução. Então, daquela nossa conta de 100 para 17, eu já tenho menos 10% no 17. Então, eu vou ter em torno de 15,3 de perdas de calor. Então, já aumentei para quase 85 a minha redução de custo. As perdas por radiação, como elas dependem da temperatura superficial da água da piscina, e tem uma capa da temperatura da capa, então eu tenho que ter elementos com isolamento. Então, existe essa modelo de capa na Itália com isolamento térmico. Qual é o problema que eu vi nesse equipamento? Nessa de capa, ela tem um bom isolamento térmico, né? Mas ela pode deixar alguns espaços aqui em volta abertos. Se a gente pegar uma capa de spa, eles têm spa com um bom isolamento térmico, a capa bem isolada, muito bem isolada, e a capa tem umas abas aqui que vão funcionar para melhorar a barreira de vapor. Ela vai diminuir um pouco mais a evaporação. No spa, que é um local interessante que eu tenha um custo de pressão mais baixo, eu posso ter ou um spa bem isolado embaixo, ou se comprar um spa sem isolamento, passar poliuretano injetado nele para isolar ele melhor, e comprar uma capa dessa aqui para poder cobrir. E a capa com abas para evitar o vapor, as perdas do vapor, e melhorar a condição de evaporação. Posso também fazer uma capa toda ela isolada, que eu coloco e tiro do spa. Uma capa desse tipo também vai ajudar bastante. E daí eu tenho todo o meu spa isolado. Nesse caso eu utilizo, quando eu utilizo o spa, eu retiro a proteção para a utilização. Qualquer uma das formas. E aí sim, aí eu acabo tendo perdas por evaporação, que vai ser o meu custo operacional, o tempo de utilização do meu equipamento. Como é que eu posso reduzir as perdas em uma piscina? Utilizando uma cobertura, um deck móvel na piscina. Eu vou melhorar dessa forma, posso ter um deck isolado, e ele, da mesma forma que o spa, deck isolado, que corre, e que, como ele tem isolamento, ele vai me diminuir as perdas por radiação. E duas maneiras para resolver junto à questão da evaporação. Ou, além da cobertura móvel, trabalhar com uma capa. Então, eu coloco a capa da piscina, elimino a evaporação, e daí eu fecho meu deck para que eu melhore a perda por convecção e por radiação. Ou eu faço um tratamento na parte de baixo do deck, criando aqui uma barreira de vapor, só que aí eu não posso ter ele dessa forma. Eu tenho que ter as abas aqui embaixo para que o vapor não saia por essas frestas. Então ainda vou ter algumas perdas, né? E muitas vezes essas perdas que eu tenho de vapor aqui por essas frestas podem ser maiores do que o ganho que eu tenho
diminuindo a radiação e a convecção. Eu posso também trabalhar com algum tipo de cobertura móvel na piscina. Essa cobertura móvel, por exemplo, durante a noite ainda, a recomendação é que eu tenha a capa para sempre bloquear, ativar a barreira de vapor. Bloqueio a evaporação. E aí depois eu trato as outras. Então, dessa forma, eu elimino a evaporação. E aí a convecção eu vou diminuir também, porque eu vou ter ar parado aqui dentro. O ar não vai bater fora, não vai passar na piscina. E a radiação eu vou diminuir porque eu vou aumentar a temperatura desse ambiente. Eu diminuo a radiação de calor. Se eu deixar sem capa, a água vai evaporar, vai chegar num ponto que a umidade nesse ambiente atinja nos vidros do ponto de condensação, ponto de orvalho, e daí a água pinga de volta. Então eu tenho uma troca de calor em massa da água da piscina do ambiente e do ambiente para o vidro. Então eu tenho trocas bastante altas. Então é sempre interessante trabalhar com a questão da barreira de vapor. Aí eu tenho uma possibilidade de trabalhar com a piscina aberta, trabalhar eventualmente com ela fechada. E um aspecto muito interessante desse tipo de solução para piscinas internas é os dias de chuva, onde eu tenho, por exemplo, a piscina aquecida com placas solares e está numa temperatura agradável, chove, a temperatura da piscina cai. Se eu fecho aqui e não deixo entrar a água da chuva, eu vou ter a temperatura da piscina com as perdas normais durante o dia. Então, não vai ser afetada pela água fria que vai entrar na piscina. Esse é um caso real, uma piscina aqui da minha região, e foi quando eu acabei, em função dessa piscina, acabei desenvolvendo um programa que calcula as perdas de calor em piscinas aquecidas. Isso é a piscina de um prédio. Ela tem aparentemente um dimensionamento interessante para a nossa região, quando a gente quer uma sobra calor, ou quer um aquecimento mais eficiente. Normalmente o pessoal trabalha com a área das placas igual ao volume da piscina, volume de água da piscina. Isso dá um bom aquecimento. Essa piscina também tinha sol direto na piscina, então tem calor também do sol na água da piscina. Ela não trabalhava com capa noturna e a temperatura máxima que ela já tinha atingido era 28 graus centígrados. Já tinha passado essa temperatura. Nós estamos na zona bioclimática número 2, as temperaturas médias das máximas de 28 graus e médias das mínimas de 19. Então, qual era o problema mais grave dessa piscina? E o pessoal do prédio não queria colocar uma capa de proteção noturna. Somente isso aqui já resolvia todo o problema da piscina. Mesmo com esta prainha aqui, ela ficava ainda num determinado padrão. Então, essa prainha aqui, ela sempre retira, como nós vimos, ela aumenta a lâmina d'água, e aumentando a lâmina d'água, aumenta as perdas por radiação, convecção e por evaporação. Detalhe, em volta da piscina, a parte da frente toda envidraçada, então o local praticamente não pega vento. Ela ficava protegida. Então, a perda mais significativa dela realmente era a questão da
da evaporação. Como o prédio não tinha área suficiente de placas para que aumentasse as trocas de calor, aumentasse a capacidade de aquecimento do sistema, nós ficamos limitados. Então, acredito que nós conseguimos colocar, acho que foi 30% a mais de área de placas. Isso, nós conseguimos chegar a temperatura de 30 graus. E atingiu 28 graus mais vezes. Mas, ainda não é uma solução muito boa. E, tendo uma capa, né, eu conseguiria mais temperatura na água da piscina e por mais tempo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado. Até uma próxima vez.